Deus do céu. Mas você abordou a palavra coragem, e até os seus livros, né? Amor para Corajosos, Filosofia para Corajosos. E o Taleb, ele tem uma frase sobre coragem que eu acho muito interessante. Ele diz que coragem é a única virtude que não pode ser fingida. Eu adoro essa frase. Se você tá mostrando coragem, você tem. Se você não mostra, né, você é um covarde, você não tem. Você até citou, pô, a covardia talvez seja um traço mais adaptado à realidade. Eu adorei. É porque a gente chama de corajoso, geralmente, o cara que morre heroicamente. Então, o corajoso Se pode ser ferra. só o imprudente, né? Exatamente. Se ferra. Aham. Essa é a ideia do Vai na Taleb. frente. Vai na Desculpa. frente, o corajoso. Né? Então, é por isso que normalmente está associado à ideia do herói, que vai ser lembrado depois, né? Mas, assim, essa ideia do Taleb é uma ideia tipicamente aristotélica, né? De que a coragem é uma virtude que você não pode fingir. Porque, de fato, não pode. Uhum. É o tipo de virtude que derrete fácil. Fingir virtudes é sempre um problema, né? Primeiro porque a ética do Aristóteles, que é a ética das virtudes conhecida, a virtude é alguma coisa que só existe na prática. Não existe coragem teórica, assim como não existe honestidade teórica, não existe disciplina teórica, não existe generosidade teórica. Tudo são virtudes, Uhum. né? Só existe na prática. Isso é uma coisa que, por exemplo, o mundo corporativo hoje, que trabalha muito com o branding vinculado a virtudes e a valores, como se costuma falar hoje, que é um beco sem saída. Funciona como marketing, né? Mas, evidentemente, uma pessoa só reconhece uma virtude quando você vê ela em ato. Eu costumo dizer que as virtudes são tímidas, elas não se anunciam. Porque quando ela se anuncia, a pessoa que ouve já desconfia. Porque a virtude é uma ciência, a ética é uma ciência da prática, como diz o Aristóteles, né? Então, entre várias virtudes que é difícil de você fingi-las ao longo do tempo, principalmente diante das pessoas com quem você convive, né? A coragem, de fato, é a mais difícil. Porque normalmente ela derrete muito rápido, né? Diante de qualquer situação que põe em risco qualquer coisa. Na sociedade guerreira, evidentemente, era o campo de batalha onde você testava a coragem, porque eram sociedades guerreiras, né? Talvez hoje um país que tenha uma sociedade guerreira mais próxima do que era uma sociedade guerreira antiga seja Israel, onde há uma sociedade guerreira, né? De fato. Mas assim, mas isso em ambiente de trabalho, decisões familiares, uma gama de situações em que a virtude da coragem é testada. E, de fato, é difícil de fingir mesmo. Muito difícil. Você pode ser enganado por alguém durante um tempo em relação à honestidade, né? Generosidade, de repente, você pode fingir até certo ponto, mas coragem não dá. Não dá 3 páginas. E você acha que a gente tá ficando menos corajoso com o passar do tempo? Ou só mudou a questão da coragem, porque agora não é mais no campo no campo de batalha, é mais num aspecto, vamos colocar assim, social, né? Ter coragem de falar pro outro que ele precisa ouvir, por exemplo, não se ausentar de dar uma opinião importante. Olha, essa é uma questão interessante. Assim, o Adam Smith, no século XVIII, que é muito conhecido pela Riqueza das Nações, ele escreveu uma outra obra que é mais conhecida dentro do âmbito filosófico, chamado A Teoria dos Sentimentos Morais. O Adam Smith se via como filósofo da moral. Ele passou para a história como filósofo da economia, mas ele se via como filósofo da moral, né? Essa é a principal obra dele do ponto de vista da filosofia, a Teoria dos Sentimentos Morais. E quando ele pensava na sociedade comercial, que depois, por causa do Marx, ficou famosa como capitalismo e tudo mais, né? Ou a sociedade de mercado também, como se fala hoje. Quando ele pensava na sociedade comercial, uma das preocupações que ele tinha, e ele fala isso, né? É que a sociedade comercial destruísse as virtudes heróicas. Ele fala isso, né? No sentido de que a acomodação às relações comerciais poderia ir paulatinamente produzindo riqueza e, nesse movimento, alienando as virtudes de uma sociedade guerreira, como você falava. E isso fosse atenuando a virtude guerreira por excelência, que é a coragem. Então, essa suspeita é uma suspeita possível de que, numa sociedade que não é guerreira, a coragem vai perdendo espaço como virtude, né?
porque você definitivamente não precisa utilizá-la o tempo inteiro. Agora, por outro lado, muitos empresários podem dizer que é necessário coragem Uhum. para empreender. No Brasil, então, talvez mais do que em outros países, em que o Estado quer destruir todo mundo que empreende alguma coisa, né? Mas muitos empresários diriam isso, que não, olha, tudo bem, passou do campo de batalha, mas você continua precisando de coragem para empreender, por exemplo. No dia a dia, você continua precisando de coragem para certas relações, de trabalho, inclusive, né? Quando você está enfrentando estruturas de poder que podem destruir você, entende? E você pode ou não ter aquela atitude corajosa que, na realidade, a maior parte não tem. A maior parte sempre se acomoda para pagar boletos, porque isso é muito sério. É melhor ser covarde daí, não é? Não é que não é Que sério. vão te destruir? Isso mesmo. Porque senão você pode não conseguir pagar os boletos. Uma das vantagens que o mundo antigo tinha é que não existia Serasa, né? Não existia boleto dessa forma. Era um mundo em que pessoas podiam, de repente, se deslocar de uma cidade e, de repente, construir uma pequena vila e construir a vida ali. Hoje não, todo lugar que você vai tem IPTU. Sim. Se não é alguém que é dono, o Estado vai acharcar você. Porque o Estado vive de acharcar as pessoas, o que as pessoas produzem, não é isso? Então, assim, talvez na antiguidade fosse mais fácil, inclusive, você escapar de um certo ambiente que, inclusive, ninguém sabia qual era a sua cara. Hoje todo mundo sabe qual é a cara de todo mundo, se procurar nas redes sociais ou na internet. Então, eu acho que, em certo sentido, a preocupação do Adam Smith, que é a que você apresentou, ela tem um certo sentido, sim, que hoje, talvez, pela diminuição da sociedade guerreira, a coragem deixa de ser demandada o tempo inteiro. Na antiguidade era muito claro, um pai preferia que o seu filho viesse morto em cima do seu escudo, carregado pelos seus colegas do exército, do que seu filho vir chorando para casa, carregando o capacete, porque fugiu da batalha. Era uma vergonha, era melhor ele morto como herói do que como um covarde, né? Essa ideia ainda existe um pouco. Mas, na verdade, como você não tem essa guerra em larga escala como modo de produção, inclusive, de sociedade de vida, então a coragem pode ficar menos visível, entende? O ato corajoso pode ser menos visível do que numa sociedade guerreira. E aí, de repente, pode parecer que não. Mas o Adam Smith entendia que a sociedade comercial ela acomodava as virtudes guerreiras para que você conseguisse fazer negócios. Entende?